Gênesis 39. As vestes sacerdotais, com a púrpura, violeta, vermelha e carmesim, com o linho fino retorcido, confeccionaram as alfaitas para os ministérios do santuário e as vestes litúrgicas de Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E a Moisés o efode foi feito de ouro, púrpura, violeta, vermelho e carmesim, e de linho fino retorcido. E ouro puro foi laminado e cortado em fios para entretecê-los com a púrpura, violeta, vermelha e carmesim, e o linho fino num artístico bordado. Fizeram eram ombreiras pregadas nas duas extremidades do cinto para cingir o efode. Era do mesmo tecido, ouro puro e violeta, vermelha e carmesim, e linho fino retorcido, com o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram embutir as pedras de ônix, engates de ouro, gravando nela como se gravam sinetes os nomes dos filhos de Israel. Depois as prenderam na ombreiras do efode como pedras de recordações para os israelitas. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, o peitoral foi bordado artisticamente da mesma maneira que o efode, de ouro pura, violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido. Era quando duplo, como um palmo de comprimento por de largura. Foi enfeitado com 4 carreiras de pedras preciosas da primeira carreira de rubi, um crisolito e uma esmeralda; na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix; na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista; na quarta, um crisolito, um berito e um jaspe. As pedras eram 12, correspondentes ao nome dos filhos de Israel, e cada um gravada como se gravaram os sinetes, como um dos nomes da 12 tribos. No peitoral foram prendidas cortinas de ouro puro, traçadas como cordão. Fizeram 2 engates e 2 argolas de ouro, que foram prostar nos 2 extremos superiores no peitoral. Passaram
os 2 cordões de ouro pela argola na extremidade do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos 2 engates e as prenderam na parte dianteira das ombreiras do efode. Fizeram 2 argolas de ouro e agora na borda do lado dentro do efode fizeram ainda outras 2 argolas de ouro e as puseram parte inferior das ombreiras do efode pela frente perto de sua juntura e acima do cinto do efode com um cordão e púrpura fixaram o peitoral unindo por suas argolas as argolas do efode para que o peitoral ficasse por cima do cinto do efode sem dele se desprender como o Senhor havia ordenado a Moisés. Faz-se o manto do efode bem tecido, tudo de púrpura violeta. O manto tinha no meio uma abertura com a vara em volta da semelhante à borda do colete que não se rasga. Puseram na borda inferior romãs de púrpura, violeta, vermelha e carmesim e campainhas de ouro puro, pondo-as entre as romãs ao longo da borda inferior da veste havia uma campainha e uma romã internativamente em volta de toda a vara do manto para usar a função conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino e mitra, os adornos dos turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido, púrpura, violeta, vermelha e carmesim, artisticamente bordado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina e diadema sagrado de ouro puro, gravaram como o sinete consagrado ao Senhor e entraram com um cordão de púrpura por cima da mitra, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos da morada, da tenda, do encontro. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Apesar das obras a Moisés, apresentaram a Moisés a morada, tenda e todos os utensílios, as argolas, as turbas, as travessas, as colunas e as a base
a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles finas, o véu de proteção, a arca da aliança, com os varais e o propiciatório, a mesa com todos os utensílios e os pães sagrados, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas, isto é, os lâmpadas a serem colocadas todos os utensílios e o azeite para as lâmpadas, o altar de ouro e óleo de unção e o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze, os varais e a tenda, acessórios, a bacia com o suporte, a cortina do átrio com as colunas, a base, as cortinas da entrada do átrio, suas cordas e estacas e todos os utensílios para o serviço da morada, para a tenda do encontro, as efraitas para serviço do santuário, veste sagrada do sacerdote Arão e as vestes para as funções sacerdotais de seus filhos israelitas, executaram todos os trabalhos exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou toda a construção e viu que fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. E os abençoou.